noite, meus amados irmãos. É um privilégio para nós estarmos juntos mais uma vez. Sejam todos bem-vindos a este curso de exposição bíblica, curso básico de exposição bíblica. Nós queremos hoje compartilhar com vocês Tiago, capítulo 1, versos 19 ao 25. Nessa porção, nós tiramos a grande ideia da seguinte forma: como passar na tempestade agradando a Deus. Tiago vai nos mostrar os passos para passarmos na tempestade agradando a Deus. O primeiro passo, ele vai dizer: sabei estas coisas, meus amados irmãos, no verso 19. No primeiro passo, temos aqui 3 ensinos que Tiago vai mostrar para os irmãos, para eles passarem na tempestade. Veja aqui o primeiro ensino. O primeiro ensino: todo homem esteja pronto para ouvir, na parte A do versículo 19. Minha mãe já dizia: quem ouve conselhos, não ouve calado. Em todas as partes das Escrituras, Deus fala ao homem, e o homem não escuta. Então vêm as consequências, claro que virão. E o exemplo que nós temos é, desde Gênesis capítulo 1 até o capítulo 3 e todas as Escrituras, mas em especial nessa passagem que eu estou falando aqui, Deus fala para os homens que Ele criou todas as coisas, e criou Deus, os céus e a terra. Mas a gente percebe que até hoje os homens não creem. E ali também Adão e Eva não creram que Deus tinha dito para eles não comerem do fruto. O homem não quis ouvir a voz de Deus. E então veio as consequências. Em Jeremias, capítulo 21, verso 8 a 10, Deus enviou uma nação para destruir Jerusalém, depois de ter enviado profetas, seus servos, para avisar aqueles homens, mas eles não quiseram se arrepender dos seus pecados. Em Romanos 1, verso 26 e 28, Deus diz que entregou aqueles homens repetidas vezes. Deus fala: entreguei aos seus desejos, aos seus prazeres, porque eles não quiseram ouvir a palavra, mesmo conhecendo a Deus. Próximo slide. Segundo ensino, Tiago vai dizer: seja tardio para falar. E Provérbios vai tratar isso direitinho, mostrando a nossa fragilidade. Você já viu alguém que se precipita no falar? Há mais esperança para o insensato do que para ele. Provérbios 26, o verso 12 diz: você conhece alguém que se julga sábio? Há mais esperança para o insensato do que para ele. Em Provérbios 14, 29, ele vai dizer: quem é tardio em irar-se é grande em entendimento, mas o que é de ânimo precipitado, de pavio curto, exalta a loucura. O terceiro ensino que Tiago está dizendo aqui para os irmãos é: seja tardio para se irar. Verso 19, parte C. No verso 20 ele explica. Tiago diz o motivo para o homem ser tardio no falar e no irar-se. Porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Isso é, todas as vezes que ficamos com raiva, irados, agimos precipitadamente e não glorificamos ao nosso Deus. Segundo passo que nós temos aqui, Tiago vai mostrar para os irmãos é: todo homem deve acolher a palavra de Deus, no verso 21. Tiago, sabendo que os irmãos poderiam agir precipitadamente, ele diz: despojem-se de toda impureza e acúmulo de maldade. Como que esses irmãos iam despojar-se de toda a impureza e acúmulo da maldade? Acolhendo a palavra com mansidão, em voz implantada. O que isso significa? Significa que muitas vezes as pessoas acolhem a palavra de Deus, as partes que são agradáveis, as de promessas, as de bênçãos, as de prosperidades. Mas quando são palavras de exortação, de comprometimento, palavras duras, nos chamando ao arrependimento,
essas palavras são desprezadas. As pessoas deixam ela no lado. Tiago vai dizer aqui, acolhei a palavra. Isso é uma ordem. Isso as pessoas não deviam pensar de não acolher de forma alguma. Não é se eu quiser. Temos que acolher essa palavra. Ela já foi implantada em nós quando Deus derramou a sua graça para conosco. Tito diz isso. Tito diz que quando se manifestou a graça de Deus, nós fomos lavados, regenerados pelo Espírito Santo de Deus. E o motivo da ordem para acolher a palavra, no verso 21, é porque a palavra de Deus, ela é palavra poderosa para salvar a vossa alma. Olha aí o que o texto diz, o que o verso diz. Ela é palavra poderosa, ela limpa nossas vidas, ela nos salva de todo mal, ela salva a nossa alma. Continuamos. O terceiro passo é um alerta aos ouvintes da palavra, no verso 22 ao 23. É outra ordem que nós temos aqui. Tiago vai dizer, tornai-vos praticante da palavra, não somente ouvintes. Quem ouve a palavra e não pratica a palavra engana a si mesmo, pois o Senhor conhece todas as coisas. Nele não há mudança de variação. Ele é perfeito, santo, justo. E Ele conhece os segredos dos nossos corações, ou do nosso coração. Quem é o ouvinte negligente do verso 24? É uma pessoa sem firmeza e estabilidade. Se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, é semelhante ao homem que contempla no espelho o seu rosto, e logo se esquece de como era a sua aparência. É levado por todo vento de doutrina. Não podemos, meus irmãos, esquecer quem nós somos. Nós somos servos do Deus vivo. Ele nos chamou para Ele. Deus nos gerou por meio da palavra da verdade, no verso 18. A palavra de Deus foi implantada em nós para sermos primícias da sua criação, para vivermos para a sua glória. O quarto passo, o resultado da palavra de Deus na vida do praticante, daquela pessoa que pratica a palavra. A pessoa que pratica a palavra é aquele que considera atentamente a palavra. Os que ouvem, os que acolhem, os que recebem a palavra serão abençoados. Mas não deve somente acolher e receber a palavra, deve perseverar na lei da liberdade. E por que perseverar na lei da liberdade? Porque passamos por luta, por momentos difíceis, e é preciso permanecer nessa lei da liberdade, para não ser somente um ouvinte negligente, mas seja um operoso praticante e zeloso da palavra de Deus. Vocês estão vendo que aqui tem um contraste entre o negligente e o praticante da palavra, o ouvinte praticante? Este será bem-aventurado no que realizar. O que podemos aprender com essa passagem, meus irmãos, para passarmos nas tempestades agradando a Deus? Veja comigo. Para passarmos, meus irmãos, na tempestade agradando a Deus, precisamos estar prontos para ouvir os ensinos da palavra de Deus. O verso 19, Tiago vai dizer isso. Precisamos acolher a palavra de Deus. Precisamos ouvir o alerta da palavra de Deus. Para não sermos somente ouvintes, mas operosos praticantes da verdade da palavra. Qual é o resultado de quem pratica a palavra? Do verso 25, é ser bem-aventurado, é ser feliz, é viver uma vida cheia de esperança, sabendo que o Senhor nos resgatou, que a palavra de Deus habita em nós, que nós somos de Deus, pertencemos a Ele,
e, portanto, nós estamos seguros nele. E devemos anunciar essa palavra para outras pessoas, encorajando outras pessoas, para que elas conheçam quão bom é o nosso Deus. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor desperte cada um de vocês a meditar, a ler a palavra de Deus, a examinar essa palavra e crescermos juntos na graça e no conhecimento do Senhor.